Eu vou colocar umas tintas vermelhas nessa história aí que nós ouvimos. Vou pintar um quadro bem mais dramático do que esse que o Cláudio pintou. Ele é um gentleman nesse assunto, eu infelizmente não sou. Eu vou escancarar e colocar uns pontos aqui mais polêmicos. Eu finalmente consegui fazer isso, meu irmão deixou eu fazer. Eu não queria ele não, mas eu já estou chegando na idade dele, eu já posso fazer isso. Ele nem sabe que eu vou fazer isso. Mas o ponto que eu quero fazer é o seguinte: na realidade, essa história da infraestrutura, eu não aguento mais mexer com esses dados que você mexe. Você é um herói que mostra o nosso atraso na infraestrutura. Eu vejo isso há 15 anos. Eu entrei nisso pelo lado do orçamento público. Eu fui vendo o orçamento público se esgotar para a infraestrutura, e ano a ano, e não vejo os investimentos se recuperarem, e agora está muito pior. Então, esquece o setor público nesse assunto. Aí eu digo, e aí? Aí eu tentei dar um passo mais longe para entender o que é que está atravancando a entrada do setor privado nessa história. Por quê? Porque eu pensei, se o governante tiver bom senso, se ele escolheu fazer outra coisa que não é infraestrutura, ele tem que deixar o setor privado fazer. O melhor, ele vai estimular o setor privado para fazer a infraestrutura. Só que ele não faz isso. E aí eu acho um negócio que até hoje eu não entendi. Era a pergunta que eu faria para o Marco Aurélio Garcia aqui, se eu tivesse podido fazer hoje de manhã. Por que vocês são esquisitos nisso? Porque vocês não fazem, mas querem o resultado. E não deixam, nem estimulam o setor privado a fazer. Isso é muito estranho. Mas não existe problema de financiamento para a infraestrutura. O Brasil, o mundo vive uma fartura de financiamento total. Esse não é o gargalo. Não falta financiamento. Estou falando de financiamento privado. Ele virá de fora se não tiver aqui. É só ter empreendimento financiável e ter condições para o sujeito que tem o dinheiro achar que o risco vale a pena colocar aqui nos negócios. Então, você não tem problema de financiamento. Você não vai... O dinheiro público acabou há muito tempo. Agora está pior. Você não tem ideia do problema, não é meu tema aqui, mas se fosse, eu estaria deitando e rolando, que é muito fácil mostrar o caos fiscal hoje em União, Estados e municípios. Então, se não tem, por que não andam os investimentos em infraestrutura, que o Cláudio tão bem mostra que estão defasados e precisam ser incrementados? Pois bem, eu olhei então, eu comecei olhando o setor de transporte, depois olhei o setor de energia elétrica com uma certa profundidade ao longo dos últimos 2 anos. Fiz com um parceiro 2 livros sobre isso, e aos poucos a gente vai aprofundando a análise. E nós estamos convencidos hoje o seguinte: o problema que existe é que o governo mudou o modelo sem avisar ninguém, o modelo que ele herdou e que funcionou bem, que é um modelo de concessões privadas tradicionais, colocou um outro modelo no lugar que ninguém sabe direito o que é, mas ele tem uma marca central que orienta toda a ação do governo. É um negócio que a gente pode chamar de populismo tarifário ou modicidade tarifária em excesso. Porque, ao mesmo tempo que ele quer expandir, ele sabe que precisa expandir, ele quer que isso seja feito ao menor preço imaginável ou à menor taxa de retorno imaginável. E não adianta, porque se for assim, não anda. Isso vale para transportes e vale para energia elétrica. Não andam, os investimentos não acontecem, por isso é que a gente tem essa defasagem, porque o setor que poderia entrar, que é o privado, não consegue entrar. Ele não quer entrar, quer, mas tem financiamento, tem, mas o governo não quer que ele entre e quer que ele entre. Entende isso? Essa é a essência do problema da infraestrutura no Brasil. Tudo mais, sinceramente, para mim, é perfumaria. E eu quero exemplificar com o caso do setor elétrico, que é um exemplo bem gritante disso, porque aqui tem uma coisa diferente do transporte, que é o seguinte: aqui o governo mandou o comando de cima para baixo de que ele queria expandir a oferta, porque ele não queria racionamento,
no final do mandato, e, ao mesmo tempo, ele queria modicidade tarifária. Ele mandou 2 sinais, e é sobre esses sinais que o governo atua. Quando eu digo que ele mudou o modelo, por isso que teria de fazer a pergunta para a pessoa do governo aqui hoje, quando eu disse que ele mudou o modelo, ele pegou aquele modelo tradicional, com agências, uma certa atuação dos ministérios, e não mudou na teoria, mas mudou na prática. As agências viraram departamento dos ministérios. Virando departamento dos ministérios, tem esses 2 comandos no caso de energia. Que em transportes nem tem o primeiro comando de expandir. E transporte é assim, expande se der. Se não der, o povo convive com isso mesmo, já conviveu há tanto tempo. E energia é diferente. Por quê? Porque não pode ter racionamento. Se não pode ter racionamento, tem de expandir a oferta. Mas tem de expandir a oferta com modicidade tarifária em excesso. E aí, funcionários se virem. E não existe mais agência. É por isso que eu acho que essa história de dizer vamos fazer uma política de Estado, ela para mim é muito light. É no seguinte sentido, você pode botar a política de Estado que quiser, criar restrições, mas na prática o governo entra e resolve mudar sem dizer que mudou e muda. A gente sabe que é assim. Então, o problema é que nós temos de mostrar isso para a sociedade na discussão para ver se isso pode ser mudado. Pois bem, como é que o governo tentou conciliar a modicidade tarifária excessiva com expansão da oferta no caso da energia elétrica? Porque veja, o problema da modicidade tarifária excessiva é que a oferta não se expande. Sinceramente, o problema não é a demanda, não é estimular a demanda de energia elétrica. Até porque, se você pega, e eu fiz esse exercício no meu texto, todas as projeções de demanda de energia foram superadas. Quer dizer, a demanda está correndo fraca, por uma razão muito simples. Nós estamos vivendo sob um pibinho desse tamanhinho. Então a demanda não cresce. Não adianta MP 579 que a demanda não cresce, porque tem o efeito preponderante do crescimento baixo do PIB. Então, a questão é perguntar como é que foi feito para tentar evitar o racionamento. E aí vem também essa pergunta. O racionamento dá para evitar? Até agora sim. E como foi feito para evitar esse racionamento? Bom, foi feito um modelo que criou um exército de termoelétricas. O nome correto não é esse que eu vou dar. O nome técnico, que eu não sou da área de energia elétrica, chama-se termoelétrica por disponibilidade. Aspas, por disponibilidade. Eu, na linguagem simples, de quem não é da área, chamo termoelétrica de reserva. Porque o sentido é esse. Mas é que tem termoelétrica de reserva que tem um outro sentido lá. Mas para nosso fim aqui é o seguinte: ele criou um exército de termoelétrica de reserva que só deveriam ser acionadas em 4% do tempo. Ou seja, ele estimou que haveria a resposta, e aí é que eu digo, é um sonho, né? Haveria a resposta do setor privado expandido à oferta, mesmo com a tal modicidade tarifária excessiva, e se houvesse necessidade, e eles fizeram cálculos probabilísticos, levando em conta clima, etc. Na pior hipótese do cálculo probabilístico, você só precisaria acionar esse exército 4% do tempo, se houvesse em condições do modelo que foi usado. Pois bem, e aí quando chega em outubro de 2012, esse é o grande sinal do desastre do setor de energia elétrica, todas essas térmicas começaram a ser acionadas e até hoje elas estão sendo usadas e acionadas. São 2 anos de acionamento. Em vez de ser 4% desses 2 anos, que daria um períodozinho curto, está sendo acionado todo o período. Qual é o problema de acionar todo o período? Vamos supor que elas aguentem o repuxo. O problema é que o custo é altíssimo. Sabe quanto custa a mais acionar essas termoelétricas por mês? 2 bilhões de reais. Como são 2 anos já, nós temos um custo de 50 bilhões de reais que está aí escondido, que ele só foi, vamos dizer, coberto um pouquinho pelo governo, porque o ar não libera,
ele faz as tais pedaladas e não libera o dinheiro. Então, nem o governo consegue liberar aquilo que ele prometeu. Isso vai virar aumento de tarifa. Ou estão tentando empurrar esse custo, principalmente nas geradoras, não das distribuidoras, que a lei protege, mas nas geradoras que têm um certo risco, que poderiam incorrer nesse custo, uma parte desse custo. Esta é a guerra do momento. Desses 50 bilhões, quem leu o Estadão recentemente tem uma matéria mostrando que dos 50 bilhões, cerca de 16 bilhões estão querendo que as geradoras assumam. E as geradoras têm os contratos de concessão pelos quais elas acham que podem se defender na justiça de não assumir nada disso. Enfim, há um caos criado porque tem um custo gigantesco que o governo esconde, tudo isso para evitar o racionamento, que seria um golpe mortal na reeleição da candidata. E vem essa pergunta: como é que resolve modicidade tarifária e evitar o racionamento? Acionando essas térmicas caríssimas, que obviamente não vão poder continuar para sempre sendo acionadas. Este é o problema central que tem de ser atacado, porque custa 2 bilhões por mês. E nem os primeiros 50 bilhões, sabe quanto é que é isso em termos do Bolsa Família? Isso significa 2 anos de Bolsa Família. Bolsa Família custa 25 bilhões por ano. É como se o governo continuar, ele teria de parar o programa Bolsa Família para poder bancar esses 2 bilhões. Pois bem, aí vem, o que o governo diz sobre isso? Ele diz que o problema é o clima. Pois bem, não é clima coisa nenhuma. O clima, pasma, em 2013, o clima foi em cima da média histórica. Isso eu fui lá, constatei que há dados amplos sobre isso, é fácil qualquer um constatar. Quer dizer, quando eles fizeram o planejamento, o que houve então? Eles assumiram uma demanda que era maior até do que está aí, por causa do PIB. Nesse sentido, eles ganharam um pouco de folha, mas assumiram uma oferta para atender essa demanda sob clima médio. Essa oferta acabou antes da seca chegar, em 2012. Em 2013, o clima foi normalíssimo, em cima da média histórica. Piorou em 2014, até agora, de janeiro a agosto, mas a falta, isso só acentuou o problema, mas a falta de oferta já tinha acontecido. Quer dizer, o problema é a tal modicidade tarifária, que é inconciliável com o mero atendimento da demanda. Então, a questão central, nós estamos voltando a não sei quantos anos atrás, a questão central da infraestrutura brasileira é como que eu vou expandir a oferta para atender a demanda, seja ela qual for. É tão simples quanto isso. Antes de pensar em eficiência, em qualquer outra coisa, é isto, essa é a questão. Para tornar isso mais claro, eu vou mostrar um gráfico e esses dados, antes de mais nada, para mostrar por que a oferta como a oferta não está evoluindo. Esse é um indicador disso. Se vocês olharem na coluna à esquerda, é a previsão do que ia entrar medido em megawatts médios em operação em 2011, 2013, 2011, 12 e 13. 2.180, 2.327, 4.672. Quanto foi cancelado ou atrasou? Em 2011, 45% do previsto. 2012, 55% do previsto. 2013, 73% do previsto. Quer dizer, como eu peguei 3 anos que eu consegui levantar, mais recentes, em 2004, acabou de sair uma informação no jornal da PSR que vai ter cancelamento de 36%. Quer dizer, como a oferta, eles fazem a previsão de demanda, depois projetam a oferta. Como a oferta não acontece, uma hora, uma bate na outra, e tem um outro agravante que foi levantado pela PSR, que o modelo está defasado. O modelo que eles usam para projetar a oferta está defasado. Eles não estão levando em conta que diminuiu a capacidade das hidroelétricas de produzir energia. Então,
eles projetam sempre menos do que precisa. Então tem erro de planejamento e não viabilização dos projetos. Ora, não tem outra. Chega uma hora, e eu mexi com esses dados por fora aqui, não está aí, que você vê demanda e oferta se encontrando. Um modelo que não quer ter racionamento tem que trabalhar com folga. Não consegue trabalhar com folga, os reservatórios descem. Para concluir, eu vou mostrar esse gráfico, que ele é muito interessante, que ele ajuda a mostrar muito isso, para vocês verem o seguinte. Essa faixa achoreada que vocês estão vendo é a área de máximo e mínimo de nível de reservatório dentro de cada ano nos últimos 12, 13 anos. Eu não me lembro como é que está escrito ali, quantos anos? 13 anos. Quer dizer, o que significa? Nos últimos 13 anos, o gráfico de cada ano, que são os outros gráficos que estão aí, ficaram dentro dessa área achoreada. Um ano em que foi muito tranquilo, ele está mais próximo do topo. Tem uma linhazinha tracejada que é a média, que vocês vão ver ali, porque tem uma sazonalidade dependendo do clima, dentro do ano, mas isso é para mostrar para vocês o seguinte, lá, vou tentar ver se eu consigo chegar lá com isso aqui, consegui. Isso aqui é o último ano, 2014. Você vê que nós estamos aqui próximo do nível mais baixo, que é 30,7% do reservatório. E essa é a posição de hoje. 2013, que é a linha azul, que é o ano passado, foi um ano bom, nós estávamos aqui em cima, muito próximo da média. Quer dizer, o problema aparece dramaticamente aqui, mas se você olhar o fim do ano aqui em 2013, nós já estamos com 40 e poucos por cento. Quer dizer, então, não dá para atribuir ao clima a responsabilidade pelo que está acontecendo. Isso aqui, gente, é a coisa mais simples e trivial do mundo. O governo que planeja tudo, interfere em tudo e faz tudo e acabou com as agências reguladoras na prática, ele não consegue projetar a demanda e depois projetar a oferta e fazer uma chegar próximo da outra para não precisar acionar essas térmicas que só deveriam ser acionadas 5% do tempo. E como ele não quer correr o risco do racionamento, ele aciona e deixa esse custo. Então, veja, o que tem que fazer é chegar para a sociedade e dizer, tem uma conta hoje de 50 bilhões para pagar, que não está resolvido direito quem vai pagar, como. Alguma coisa já saiu em preço, o governo botou algum dinheiro, no mais, as empresas estão tomando dinheiro emprestado dos bancos, que ainda vão cobrar depois com juros para quem venha no ano que vem. Então, este modelo que se baseia em modicidade tarifária em excesso, ele tem que ser mudado, é só isso, e voltar ao modelo que era, o trivial, não tem nada de novo nem sofisticado, só que ninguém consegue enxergar isso aí.